Ela entrou no táxi do seu motorista de confiança como sempre fazia. Era a noite do dia 21 de dezembro de 2023. A moça pediu ao motorista para levá-la até um apartamento de luxo na cidade. Parecia apenas mais uma noite comum, mas algo sinistro estava prestes a acontecer. Chegando, a jovem pagou a corrida e pediu ao motorista para que voltasse em 2 horas. Passado esse tempo, o motorista voltou e ficou esperando tranquilamente, quando uma mensagem inesperada o fez aguardar mais tempo. Conforme os minutos se arrastavam, uma inquietação crescente tomava conta. O silêncio do outro lado começou a se tornar insuportável. Assim, a irmã da jovem foi avisada e foi ao local acompanhada por um policial. Eles mal podiam imaginar o que os aguardava atrás daquela porta. E o que aconteceu dentro daquele apartamento e os desdobramentos desse caso é sobre o que vamos conversar no episódio de hoje. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que aqui toda semana tem 3 episódios novos. Então, se você gosta de conhecer histórias reais, de crimes reais e mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Ativa o sino, assim você é notificado. Pelo menos é pra ser, não é? Então ativando aí já ajuda. Mas se comentar e deixar um like, aumenta a possibilidade do vídeo chegar até você, as novidades, combinados? Me segue também nas outras redes, @EuSouMarcosCampos, e entre pro nosso clube de membros se puder. Se não puder, tá tudo certo, só deixar um like e um comentário que já vai ajudar bastante. Fechou? Recados dados, vamos aos fatos. Iene Carolina Pérez Canelon, de 27 anos. Ela é a personagem principal do episódio de hoje. A Iene Carolina era uma jovem de origem venezuelana e ela foi para a República Dominicana em 2017 junto com a irmã para tentar uma vida melhor. Segundo os amigos que foram ouvidos, a Iene era uma pessoa introvertida. Ela adorava dançar, tomava uma tacinha de vinho aqui, outra ali, mas não curtia muito baladas, assim, não era muito festeira. Tinha essa personalidade mais introspectiva, mas com os amigos ela gostava, assim, de tomar uma tacinha de vinho, dançar. Inclusive a dança era uma de suas paixões. Mas falando especificamente sobre quando elas chegaram na República Dominicana, lá em 2017, ela e a irmã é dito que começaram a trabalhar como garçonetes. Mas em determinado momento da vida delas, a Iene abriu uma loja online de roupas íntimas femininas, biquínis, maiôs, e começou a vender pela internet. O tempo foi passando e a loja online dela começou a dar certo, ela começou a ganhar uma grana e resolveu abrir uma loja física lá na Venezuela. Nada é dito, mas dá a sensação que ela estava começando a se estruturar lá no país de origem dela, onde a família dela residia, para quem sabe voltar para lá algum dia. Então ela mantinha paralelamente essa loja lá na Venezuela e a loja online. E tudo estava indo muito bem na vida dela. Isso muito baseado nos depoimentos da irmã e dos familiares, tá bom? Depois lá pro final da história vocês vão entender o porquê que eu tô frisando isso. Bom, os anos se passaram, a gente chega em 2023 e o Natal desse ano estava se aproximando. A vida delas estava nos trilhos, tudo ok, mas elas iriam passar o Natal lá na República Dominicana, somente as duas, as irmãs. Mas como a gente viu na introdução do episódio de hoje, o Natal não chegou para uma delas. Era por volta das 6 horas da manhã do dia 21, quando a Yessi, a irmã da Iene Carolina, recebeu um telefonema alarmante do taxista que tinha levado a Iene para aquele apartamento, para aquele prédio, condomínio de luxo, lá na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana. O taxista, o Manuel Antônio, perguntou para Yessi se ela sabia do paradeiro da Iene, porque ele estava em frente a esse prédio, conforme ele tinha combinado com ela, mas ela não respondia as chamadas, não atendia o telefone, ele estava lá esperando, não sabia o que fazer. Nesse momento, a Yessi disse que ficou extremamente alarmada, preocupada, porque ela sabia que a Iene iria se encontrar naquela noite com um rapaz chamado Michael Saba, um homem ítalo-colombiano apelidado de O Italiano. Bom, a partir desse momento, a Yessi, a irmã da Iene, conseguiu o contato da ex-namorada do Michael e telefonou pra ela. Nessa altura do campeonato, a Yessi já estava bastante preocupada, inclusive temendo o pior. Mas vocês vão entender conforme o caso for se desenrolando. Então ela liga pra essa ex-namorada do Michael para pedir o telefone dele, porque contato com a Iene era 0. Então ele estava tentando contato com esse rapaz, porque ela sabia que a Iene tinha um encontro marcado com ele. Só que a ex-namorada do Michael se recusou a passar o contato dele, mas disse que ia entrar em contato com ele para saber alguma
coisa. Bom, elas desligaram então e a Jessie ficou lá, né, muito ansiosa esperando o retorno dessa ex-namorada. O telefone tocou, a Jessie atendeu, era a ex do Michael, dizendo que conseguiu falar com ele e ele garantiu a ela que a Yenny não tinha estado com ele naquela noite. Nesse momento, as luzes de alerta começaram a piscar na cabeça da Jessie porque não fazia o menor sentido aquilo. Alguém já nesse início de história estava mentindo. Bom, já durante essa ligação, a Jessie já começou a pegar suas coisas e saiu de casa em direção a esse condomínio de apartamentos luxuosos que tinha lá na região. Nesse momento, ela ligou para alguns amigos para acompanhá-la. Então, eles foram até lá e um desses amigos conhecia um policial local. Então, ele telefonou para essa pessoa e esse policial a serviço foi também junto com eles lá para esse apartamento. Eles chegaram lá então, nesse prédio, o oficial estava a serviço, conseguiu acesso e eles subiram até o apartamento do Michael, que na verdade não é do Michael, era um apartamento alugado, mas já falo sobre isso. Quando eles estavam subindo, eles se depararam frente a frente com o Michael. Claro que a primeira pergunta foi: cadê a Yenny? A irmã dela perguntou, né? O Michael, nesse momento, aparentando um certo nervosismo, um certo desconforto, na verdade, conforme foi relatado, disse que a Yenny já tinha ido embora àquela altura do campeonato. E aqui, vocês, como bons investigadores, já estão também se questionando, né? Ué, ele não esteve com ela naquela noite ou ela já tinha ido embora? Percebam como os elos aí das mentiras já estão se fechando. Por esse comportamento estranho do Michael, né, conjugado aí com o fato da ex-namorada dele dizer que ele comentou que a Yenny não estava lá, né, levantou suspeita esse comportamento dele. Então o oficial avisou os superiores do que estava acontecendo e pediu reforços. Paralelamente, nesse momento em que tudo isso estava acontecendo, o Michael desceu e ficou ali no lobby do prédio, supostamente aguardando alguém. Supostamente por quê? Enquanto ele estava ali aguardando essa suposta pessoa, um motoqueiro entrou pelo condomínio e quando ele percebeu que tinha um carro de polícia ali, ele simplesmente deu meia volta e foi embora. E o taxista, o Manuel, que também estava lá a essa altura, notou esse movimento estranho também. Tudo muito suspeito, não é? O nervosismo do homem, esse cara de moto que chegou, não parou, deu meia volta e saiu quando viu o carro de polícia. Parecia mesmo que o Michael estava esperando por essa pessoa aí que achou melhor sair fora. E tudo isso, né, junto com o nervosismo dele, mostrava que alguma coisa não estava certa nessa história. E claro que esse nervosismo dele tinha uma explicação. Ele sabia o que estava do outro lado da porta daquele apartamento alugado. Voltando lá para o 11º andar, onde ficava esse apartamento alugado, né? Nesse momento que o Michael tava lá embaixo esperando essa pessoa de moto aí, o oficial com a irmã da Yenny subiram lá pro apartamento. Eles bateram, ninguém atendeu, o oficial achou por bem entrar de maneira forçada mesmo. Eles entraram, estava tudo apagado no apartamento, todas as luzes estavam apagadas e eles começaram a vasculhar ali os cômodos. E nesse momento o oficial percebeu alguns vestígios de sangue no chão, na parede. Vestígios esses que ele descreveu depois que, na hora, seus instintos de policial disseram: um crime muito violento aconteceu aqui. Eles só ainda não tinham achado a prova concreta de que realmente tinha acontecido, mas essas manchas de sangue na parede, no chão, deixaram claro pro policial que realmente alguma coisa terrível tinha acontecido ali. Depois que esse oficial observou essas manchas de sangue, ele achou melhor parar de vasculhar e esperar os outros oficiais chegarem pra oficializar, né, aquela investigação. Quando esses outros policiais chegaram, eles começaram a vasculhar os cômodos do apartamento e eles encontraram uma mala do lado de uma cama dentro de um dormitório. Uma vasta experiência desses policiais em investigações criminais, eles já imaginavam, não, que poderia ter ali dentro, porque também tinha respingos de sangue próximos a essa mala. Então, um dos oficiais abriu essa mala e se depararam com um torso de uma mulher. Claro que a Jessie, a irmã da Yenny, não estava ali naquele quarto, naquele momento da descoberta, mas ela estava no apartamento e ela não suportou não ver aquilo. Então, ela entrou lá no quarto e se deparou com aquela cena que certamente vai marcar a vida dela para sempre. Ela se deparou, começou a chorar, a gritar desesperadamente e reconheceu que aquele torso completamente mutilado dentro da mala ali era a sua irmã, a Yenny Carolina.
Nesse momento, a perícia foi chamada ao local e de fato ali começou uma investigação criminal oficial. Os peritos encontraram ainda a cabeça da Iene dentro da geladeira do apartamento. E em outra parte do apartamento estavam os pés dela. Ou seja, alguém tinha cometido um crime muito feroz, mutilado o corpo, desmembrado, espalhado ali pelo apartamento e no máximo tentou fazer uma limpeza bem porca naquele momento ali. E se a gente já começar a analisar tudo que aconteceu quando o oficial com a IS cruzaram ali com o Michael, depois aquele motoqueiro que saiu, o que será que aquele motoqueiro estava trazendo? Por que o Michael estava esperando por ele? Mas aguenta, que tem muita história ainda pela frente. Apesar dessa tentativa de limpeza ali no local, obviamente que o crime seria descoberto rápido, porque nem as armas do crime foram retiradas de lá. A não ser que o assassino tinha planejado alguma coisa para depois retornar lá e fazer uma limpeza melhor. Mas a essa altura do campeonato, a IS já estava muito alarmada e felizmente conseguiu, contato com esse amigo que tinham conhecido que era policial e a coisa se resolveu bem rapidamente. Ali no apartamento ainda, os oficiais começaram a investigar, descobriram uma pistola Glock, também 3 facas, que foram entendidas naquele momento ali como as armas utilizadas no crime. Além disso, algumas coisas comprometedoras também estavam ali no apartamento. Uma caixa de remédios diazepam, que agem ali certamente para deixar a pessoa sonolenta, também drogas sintéticas, outras substâncias, o tênis da Iene estava espalhado pelo apartamento, uma cena ali que demonstrava que aquilo aparentemente tinha sido um encontro planejado. Só resta saber se aquele remédio, aquela droga faziam parte desse encontro planejado ou só de algo premeditado por uma mente. E isso é o que os oficiais iam tentar descobrir nos próximos passos das investigações. Diante de todas essas evidências, a única pessoa que estava no apartamento além da Iene era o Michael. O contrato de aluguel daquele apartamento estava no nome dele, era um apartamento do Airbnb que estava alugado até o dia 23 de dezembro. Isso aconteceu no dia 21. Por essas questões, obviamente que se pediu um mandado de prisão preventiva para o Michael, que acabou sendo preso no dia 22 já. O relatório preliminar das investigações apontou que tudo aquilo que eu acabei de mencionar para vocês anteriormente tinha acontecido durante uma forte discussão entre a Iene e o Michael lá no apartamento. Isso tudo também foi corroborado pelo próprio suspeito durante seu interrogatório. Ele acabou confessando que de fato disparou contra o coração da Iene naquele dia. E depois ele procedeu àqueles atos horrendos que eu narrei pra vocês, Cortou em pedaços, colocou o torso dentro de uma mala, cabeça na geladeira, os pés espalhados. Uma cena assim de filme de terror, não é, pessoal? Ainda durante o depoimento ficou esclarecido que naquele dia o Michael chegou no apartamento bem cedo, era por volta das 10:50 da tarde. Ele chegou com um taxista que inclusive teria o ajudado a subir até o 11º andar com as coisas que ele estava carregando, que era uma mala, essa mala aí onde o torso foi encontrado, e algumas sacolas de supermercado e uma sacola de presente. Já sobre a Iene Carolina, o que a gente sabe é muito da visão do taxista, porque ele deixou a Iene no prédio por volta da meia-noite mais ou menos e ela disse para ele voltar 2 horas depois, como se realmente fosse um encontro ali que ela já soubesse o momento que ela sairia de lá. Então o taxista realmente fez isso. Ele foi embora, depois ele retornou umas 2 horas depois e mandou uma mensagem pra ela. Isso, segundo ele, já era por volta das 4 da madrugada. Então esses horários não batem muito bem. Provavelmente a Iene chegou lá um pouco mais tarde. Se já eram 4 da madrugada quando ele retornou e mandou uma mensagem perguntando pra ela se ela já estava pronta pra descer, porque ele estava lá. E segundo ele, ela respondeu só com um ok na mensagem. Ao passo que o motorista então falou: beleza, já tô aqui embaixo, pode descer quando estiver pronta. E bem como esses horários aí que não são tão claros assim, a partir daqui coisas estranhas também começam a aparecer nos depoimentos. É dito que minutos depois dessa conversa aí com o taxista, a Iene teria mandado uma mensagem pra ele dizendo se ele poderia subir ao 11º andar. O taxista questionou o porquê. Ele falou: não, tô aqui embaixo te esperando, eu fico aguardando aqui a hora que você puder descer. Bom, quando supostamente ela leu essa mensagem então, ela respondeu que ela ia demorar mais um pouco.
Então ela falou assim, você pode me aguardar mais uns 20 minutos? E o taxista falou, beleza, aguardo. Depois disso, teria chegado outra mensagem onde estava dizendo, o sujeito está drogado. Após isso, teria acontecido uma ligação onde a Ieni perguntava ao taxista se havia um homem ali, se ele estava vendo alguém ali. Bom, às 4h40 então da madrugada, a Ieni teria novamente mandado uma mensagem dizendo que estava prestes a descer. E que aquele homem que ela tinha perguntado pro taxista se estava ali na região, ali em frente, perto do condomínio, era supostamente um companheiro do Michael. Nesse meio tempo, então, enquanto o taxista aguardava a Ieni descer, chegou esse tal companheiro, amigo, um cara que foi descrito assim, nessas mensagens, nessa suposta ligação. Como eu comentei pra vocês, é tudo bem estranho nessa parte, assim, sabe? As matérias não cobrem muito bem esse miolo, assim, mas a gente dá pra fazer uma certa inferência, né, pessoal? Tipo, deve ter acontecido um negócio muito rápido e depois da descoberta do que aconteceu, né, deve ter ficado tudo meio nebuloso mesmo na cabeça desse taxista aí. Mas enfim, dando sequência, ele fala que esse cara chegou e é um homem chamado Alex Arias Lalo, apelido de Lalo. Então, segundo o Manuel, taxista, ele mandou uma mensagem pra ela dizendo, ó, o homem que você me perguntou chegou aqui agora e ele tá subindo aí. Só que, nesse momento, o taxista diz que ela não respondeu mais nada. E aqui temos um ponto super importante, não é? Nesse momento da história, quando chega o Lalo, a Ieni já não estava mais respondendo as mensagens. E pelas câmeras de segurança instaladas ali no condomínio, é possível ver que esse Lalo aí sobe e desce do apartamento em algo em torno de 15 minutos. Ele fica bem pouco lá. Desce, enquanto isso o taxista ainda está lá, esperando pela Ieni. Era um taxista de confiança dela, amigo e tudo mais. Isso era por volta das 6 da manhã já, e é nesse momento que ele decide avisar a Jessie, a irmã da Ieni. E depois disso a gente já sabe o que aconteceu, né? Ela foi pra lá com um amigo, um policial, e fizeram a horrenda descoberta que, claro, tocou todo o país, ali o país que recebeu de braços abertos a Ieni e a sua irmã Jessie, e sobretudo, claro, a Venezuela, o país de origem delas. Os familiares, todo mundo, a imprensa venezuelana noticiou, e foi um crime realmente muito chocante pelos detalhes que a gente acabou de ver. E assim, enquanto as investigações oficiais eram desenroladas, começaram, obviamente, na internet, principalmente, começaram a surgir teses, hipóteses. E uma delas foi levantada por um jornalista local, um homem chamado Pedro Jiménez, que é um jornalista, comentarista sobre casos, e ele levantou a hipótese que a Ieni era uma dama de companhia, se é que vocês estão me entendendo, e que ela foi àquele apartamento do Michael para um encontro. Claro que tudo isso baseado na informação desse jornalista, tá? Essa é uma informação extraoficial. Ainda segundo esse Pedro Jiménez, esse jornalista, a Ieni teria um namorado, e esse namorado estava supostamente cumprindo uma pena ali de prisão por agressão contra ela, agressão contra a mulher, porque supostamente ele teria visto a Ieni com um outro homem, ficou enfurecido e bateu nela e acabou preso por isso. Ainda segundo esse jornalista, esse suposto namorado da Ieni já conhecia o Michael, né? Eles se conheciam previamente e insinuou-se que tudo que aconteceu ali teria a ver com isso que eu acabei de comentar com vocês. Mas claro, pessoal, ressalto aqui que tudo isso é extraoficial, tá? É só uma especulação aí dessa pessoa. A justiça, os oficiais aí, investigadores nunca corroboraram isso, e também a irmã, a Jessie, ela diz que isso não condiz com a realidade. Ela diz que só Deus, o assassino e a irmã dela realmente poderiam contar o que aconteceu naquele apartamento naquela noite. Que isso não procede, e inclusive pediu para que as pessoas não fomentassem esse tipo de notícia falsa. A tônica da família nesse momento era em prol da justiça ser feita. Eles cobravam a justiça da República Dominicana para resolver logo o caso e colocar essa pessoa, o Michael, atrás das grades definitivamente. A Jessie, a irmã da Ieni, ela foi entrevistada pela polícia por cerca de 8 horas, e quando ela saiu da delegacia, tinha ali um monte de repórteres esperando por ela, né? Assim que ela saiu, ela foi e deu uma entrevista ali coletiva, entre aspas, né, pra todo mundo que tava ali na frente, e a única coisa que ela falava era: eu preciso da ajuda das autoridades da República Dominicana pra resolver esse caso, que eles não deixem o assassino sair da prisão, porque eu tô sozinha aqui agora. Minha irmã se foi, meus familiares estão na Venezuela, então eu preciso muito da ajuda das autoridades.
E claro que a polícia, os investigadores estavam trabalhando para isso, estavam montando o caso. Lá na cena do crime, não comentei naquela hora com vocês, mas comento agora, havia um silenciador para essa pistola que teria sido usada no crime, além das 3 facas que eu comentei, né? E esse silenciador chamou muita atenção das autoridades, porque lá na República Dominicana é proibida a venda de um silenciador, né? Um oficial lá da polícia deu uma entrevista e comentou que nem os oficiais têm permissão para andar com esse tipo de coisa que você coloca na arma com o intuito de silenciar o disparo, não é? É dito que um silenciador é visto lá pela lei da República Dominicana como um fuzil, uma arma de guerra, enfim, tá realmente restrito a qualquer cidadão lá utilizar esse tipo de equipamento. Então, como e por que o Michael tinha um silenciador lá no apartamento? Como ele conseguiu entrar com isso na República Dominicana? Aí levantou-se, especulou-se que ele deve ter contrabandeado isso. O que, convenhamos, colocava ele mais do que nunca, né, como o responsável por tudo aquilo que aconteceu com a Ieni. E pessoal, voltando um pouquinho aqui na história, falando sobre o suposto namorado da Ieni, lembram-se que eu comentei com vocês? Vejam só que interessante. No dia 12, por volta do dia 12 de dezembro de 2023, a Ieni publicou numa rede social dela um vídeo, uma montagem de um vídeo com fotos dela junto com essa pessoa, onde ela aparecia junto com esse suposto namorado. E tinha uma musiquinha, sabe aqueles vídeos dublados que é feito em redes sociais de vídeo curto, sabe? Então na musiquinha falava, esse homem é meu amor, ou seja, tava fazendo uma declaração pra ele. Mas tem aquele episódio onde ele teria sido preso por agressão a ela, porque supostamente a pegou com outro homem. Complexo, né? Um imbróglio danado nesse momento aí. Claro que as perguntas que surgiram nesse momento eram, uma delas, né? Por que a Ieni foi se encontrar com outro homem, então, se ela, 1 semana, 2 semanas, tinha feito uma declaração pro seu suposto namorado? E essa, pessoal, é uma resposta que ainda ninguém deu. Mas eu penso aqui que também não tem muito a ver, não é? Tem a ver com o cunho pessoal dela. Se ela foi fazer isso lá, um encontro, se ela trabalhava com isso diz respeito a ela, né? Não tem a ver. O que tem a ver o fato dela tá namorando com o crime que o Michael cometeu? A não ser que o Michael já conhecesse o namorado dela, como foi ventilado aí pela mídia, e tenha agido porque esse cara mandou. Só que as investigações nunca verificaram isso. Não tem nada sobre isso nas matérias abertas, pelo menos, que cobrem o caso. Como o julgamento ainda não aconteceu, já adianto isso a vocês, mas o Michael foi preso preventivamente e conseguiu ler uma condenação de 1 ano de prisão preventiva, teria, né, acho já escapado isso aí pra imprensa. Ou não, pode ser que estejam trabalhando em segredo de justiça, mas isso, infelizmente, a gente só vai conseguir bater o martelo no dia do julgamento. E é claro que eu vou atualizar vocês, mas então a gente fica na especulação, muito embora nada tenha avançado. Será que esse Pedro Jimenez, esse jornalista de lá, que muito provavelmente trabalha, né, com casos reais, não teria cavocado isso pra descobrir? O que os investigadores falaram até esse momento aí das investigações é que eles desconhecem qualquer vínculo do Michael Saba com a Ieni, seu suposto namorado. Mas para além de toda essa especulação, dessas coisas que não ficaram claras, o que tem-se de concreto, pessoal, é uma certa premeditação do crime, porque vejam, o Michael alugou o apartamento pra 4 dias, não é? 3 dias, fez o que fez. Aí teve aquele cara da moto, né, que viu a polícia e fugiu. Depois descobriu-se durante a investigação que o Michael tinha pedido pra esse rapaz comprar uma tinta branca pra ele, luva de látex. Ou seja, o que isso dá a entender? Lembra-se que tinha manchas de sangue lá no apartamento? Será que ele tava querendo essa tinta aí pra pintar? Esconder? Colocou o torso lá na mala? Não sei por que colocou a cabeça na geladeira, mas certamente ele queria voltar lá, apagar as evidências e desovar o corpo em algum lugar que não o comprometesse. Mas não faz sentido, né? Esse plano, assim, uma análise básica. É óbvio que todo mundo sabia que ela tava indo encontrar com ele. O taxista, a irmã dela sabia. Então é óbvio que ele seria o principal suspeito, mesmo que ele conseguisse apagar todas as evidências lá no apartamento. Mas claro, isso poderia dificultar uma condenação mais severa pra ele, né? Isso é fato. Mas todos esses elementos que eu tô comentando com vocês mostram que havia sim uma premeditação, não é? O que vocês acham? Além disso, é dito aí pelas fontes que ninguém lá no edifício percebeu nada naquela noite. Tinha só uma recepcionista, um segurança, ninguém notou nada, ninguém ouviu nada. Ou se ouviu, não falou. O segurança só diz mesmo que notou quando viu um policial entrando, conversando com o Michael Saba, e depois, né, foi feita ali a prisão dele. O caso foi andando lá no país, notícias eram veiculadas, até que surgiu uma notícia de que a polícia estava, forçando o homem a falar algumas coisas. Não posso usar essa palavra que começa com tor, termina com
dura. Então foi veiculado isso, e aí a mídia bateu, né, que a polícia estava fazendo isso com ele, e isso inclusive foi um prato cheio pro advogado de defesa dele, que pediu a libertação dele porque ele estava sendo coagido lá dentro e tudo mais. O advogado ainda disse que o cliente dele nunca confessou nada, mas contou tudo o que ele sabia sobre aquele dia. A defesa alegou que não era necessário manter o homem preso, que ele era uma pessoa de boa, comentou assim por cima que tinha outra pessoa no apartamento, foi jogando aí no ar elementos que pudessem, né, causar dúvida, principalmente na opinião pública, sobre o que aconteceu lá. Mas isso nunca foi comprovado, tá? Que realmente havia outra pessoa lá. A única pessoa era aquele motoqueiro lá. Também nada tem sobre esse rapaz, porque nem se sabe se ele tinha ciência do que estava acontecendo ou se ele simplesmente estava fazendo um favor pro amigo ou pra alguém que simplesmente contratou. É mais uma especulação, porque a imprensa não dá muito detalhe sobre isso, pessoal. Só que a justiça, né, ouvindo esse pedido do advogado, que ele poderia ficar aguardando julgamento em liberdade, não foi acatada, porque eles falaram que o homem era ítalo-colombiano, da Colômbia. Então ele poderia voltar pra Colômbia, poderia fugir. Tinha toda essa questão do silenciador, que ele tinha contato com contrabandistas. Ou seja, o cenário não estava muito favorável pra ele sair, né? Então esses argumentos aí da defesa não procediam até aquele momento. Falar em proceder, o passado do sujeito precede o próprio, né? Como eu disse, pessoal, o caso ainda está em andamento, tá? Foi muito recente, né? Aconteceu aí praticamente agora na virada de 2024. E o Ministério Público de lá tá fazendo todo o caso baseado numa ação premeditada. E eles estão investigando se existiu ou não a participação de outra pessoa lá dentro do apartamento. O promotor do caso disse uma coisa interessante, é que o Michael agia, segundo esse promotor, como um sociopata. Ele inclusive o associou ao Ted Bundy, ao Jeffrey Dahmer, dizendo que ele, né, era um cara meio frio, assim, que mostrava perversidade. E durante o julgamento, o Saba vai enfrentar as acusações de uso ilegal lá do silenciador, posse de arma ilegal, claro, homicídio qualificado aí da Yeni Carolina. Em janeiro de 2024, o corpo da Yeni foi liberado pelas autoridades para ser, né, enfim, vocês entenderam, né, o que esse homem fez do corpo dela foi encaminhado aos familiares dela lá na Venezuela. Eles puderam fazer uma cerimônia de despedida. E outro ponto importante desse caso que eu não comentei ainda com vocês é que o personagem aí do mal tinha histórico criminal já, tá? Como, adivinhe? Pois é, agressão à mulher. Já tinha um BO, uma notificação contra ele aí sobre esse tipo de crime. E isso, claro, ajudou a justiça a mantê-lo aí nessa prisão preventiva de 1 ano. Mas, pessoal, bora trocar uma ideia aqui então sobre tudo que eu comentei com vocês até agora. Vocês lembram do Lalo? Aquele cara que chegou e que o taxista viu. Aquele que supostamente a Yeni perguntou se ele já tava lá na frente. Pois é, esse cara chegou, ficou pouco tempo lá no apartamento, uns 15 minutos, depois desceu. Só que, quando o taxista avisa a Yeni que esse cara tá chegando, ela já não tá mais respondendo às mensagens. O que isso indica pra vocês? A primeira sensação que dá é que seria um cúmplice, né? Que o Michael chamou esse cara aí pra ajudar em alguma coisa. Mas ela já não estava mais respondendo. O que esse cara foi fazer lá? Infelizmente não sabemos. Bom, aí tem o fato lá do namorado, não é? Que estaria preso por violência doméstica contra a Yeni, mas 1 ou 2 semanas antes a Yeni posta um vídeo se declarando pra ele, falando de amor com ele. E depois tem esse encontro com o Michael. Tudo muito complicado, não é? De fazer uma análise aqui. A irmã, a família nega qualquer tipo de atividade nesse sentido, né? De trabalho, de encontro íntimo. Então fica a pergunta, né? Por que ela teria ido a esse apartamento com esse Michael? Vamos precisar aguardar o julgamento para ver se tem novas informações sobre o caso, né, pessoal? Por enquanto é tudo muito na base da suposição, mas uma coisa é fato, não é? A probabilidade de ter sido esse Michael é grande, resta saber se tinha outra pessoa ali. Creio que não, por tudo que é descrito. O taxista ficou um tempão lá, não viu ninguém, não é? A não ser esse Lalo aí que subiu e desceu, não teve tempo ali para fazer muita coisa, né? Às vezes esse cara nem tem a ver, pode ser que esteja investigado em segredo de justiça também, mas foi lá para entregar alguma coisa, desceu, né? Tudo muito especulativo, mas o que a gente tem de concreto é que o Michael vai passar por um julgamento, o promotor o associou aí ao Ted Bundy da vida. De fato, o Ted Bundy agia aí pela motivação sexual, né? Sentia prazer no ato da dominação sexual e da morte. Então, será que esse cara tinha alguma coisa a ver com isso? Será que a Yeni foi uma entre outras? Claro, tudo
São todas hipóteses que serão abordadas certamente durante o julgamento. Ou será que esse assassinato foi só uma confusão que aconteceu lá, regada a drogas, bebida, remédio? Ou pode simplesmente ter sido premeditado realmente, né? Amando lá do suposto namorado? Não sabemos. Infelizmente a gente vai ter que aguardar. Enquanto isso, enquanto o julgamento não acontece, o Michael permanece preso. Pegou 1 ano de prisão preventiva. Foi preso em dezembro, então pelo menos até dezembro de 24. Talvez não aconteça o julgamento. Mas assim que acontecer, eu fixo aí pra vocês e aviso nas outras redes, tá? Que eu também tô curioso pra saber se vai ter novas informações sobre esse caso. Ou se tudo vai ser baseado, né? Toda a peça acusatória vai ser baseada nessas evidências que eu já comentei com você aqui, né? A arma lá na cena do crime, toda a mutilação do corpo, só o Michael tem a comprovação até agora que estava dentro do apartamento, então penso eu que vai ser mais ou menos isso aí. Mas se tiver novidades, claro, eu fixo pra vocês e aviso nas outras redes. Me segue lá, @eu sou Marcos Campos. Combinados? É isso, obrigado pela companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.